Já começou a entrar água no jet. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou o Anderson Dick, fundador da Fueltech. Mas hoje aqui eu estou para falar de jet ski e de recordes. Não recorde mundial, calma, não vamos se emocionar ainda. Mas pelo menos uma tentativa, a primeira tentativa de um recorde pessoal aí. Que é a primeira vez que a gente está vindo para o lago com o jet ski e tudo que dá, o 1000 cavalos, o compound turbo, um dos jet skis mais únicos no mundo e ninguém conseguiu fazer com sucesso um compound, e a gente está tentando aí provar que isso pode dar certo. Espero que vocês curtam aí, coloquem na TV, não sei se ele vai ter 20 minutos ou uma hora, mas estamos chegando aqui no lago, fim de tarde, um calor do cão, agora 30 e poucos graus. Mas vai estar legal, espero que curtam aí. Então agora é o seguinte, deixa eu falar um pouquinho que a gente fez até agora para chegar até aqui. Nas últimas vezes que vocês viram o episódio passado que a gente testou o Supercharger Billet, né? E naquele episódio a gente nem acelerou no fundo, na verdade. Teve alguns probleminhas assim, mas não tivemos nada de grave assim. O Supercharger aguentou. Então a gente fez agora, melhoramos o fusível ali da parte que ele estava rompendo o fusível. Botamos o respiro do óleo, foi uma coisa que eu testei no final de semana agora, só no final de semana, e funcionou, a gente fez uma mudança ali. Completamos o óleo, revisamos o combustível, o motor parece estar bem em dia, tudo certinho, está regulando a pressão. E agora a gente vai dar primeira vez que eu vou dar uma andada assim, do tipo para segurar no fundo e ver se ele vai manter uma velocidade. Vou fazer isso agora com 2 kg de pressão, que é a pressão que eu acho que vai regular, tipo 29, 30 PSI. E vamos ver, ele fica meio que 9.000, eu quero ver se ele cavita e se ele dispara o giro ou não, e aí a gente volta e analisa o log. Só como a gente não sabe a questão da velocidade, esse tipo de coisa, eu vou botar uma roupa de borracha, tudo, apesar do calor aqui, que é mais seguro, né? E tem um protetor aqui para também quem acompanha esse colete aqui, ele é diferente, ele não é aberto na frente, ele tem uma proteção aqui na frente, e atrás tem um negócio de proteção cervical que não deixa as costas tombar, né? Ou virar. E eu vou também usar capacete mais por segurança, né? Provavelmente eu não vou estar numa velocidade ainda que precisa esses cuidados todos, mas é aquela coisa, na dúvida, melhor se precaver. Então, vamos lá, só eu vou passar calor aqui. Vamos de uma ajuda? Aí. O capacete tá aí? Tá tudo aí. Baixo do meio. O cara parou ali do jet ski, ele viu nós descendo, ele nos seguiu pra chegar aqui e ver o que a gente ia. Você é uma primeira testemunha. O que a gente veio fazer. Ele reconheceu ele já, tipo, viu no Instagram e tal. Mas deu pra ver que tu foi bem de boa com ele. Sim. Foi bem. Tipo, ele só ganhou RPM lá na finaleira. Tu teve que, sei lá, Sim. talvez 1,5 segundo ou 2 assim com RPM. Eu queria olhar, vamos olhar o log, né? Sim, tem que ir devagar, né? Dá pra dar mais de uma passada. Tá show. A primeira passada é 89,6 milhas por hora, mas eu segurei, não tem que olhar no log, mas eu segurei 2 segundos assim, literalmente. Primeiro log aqui, ó. Tudo certinho, ó. A primeira vez que eu segurei, ó. Na verdade eu vim de boa e aí eu segurei 2 segundos.
Exatamente, tá. Eu tô contando bem a distância. Ele girou 9.400 com 2,1 kg, 2,0 kg, alguma coisa de pressão. Ficou a sonda tirando 16% de malha fechada, o mapa tá bem coerente. E deixa eu dar uma corrigida nisso. Muito próximo ali, tudo muito certo. Ficou de costas pra gente aqui, ó. Nem dá pra ouvir o que ele tá falando ali. Vou botar um pouco mais de pressão, tava com 30 PSI, vou botar 35. Como é que é? Subiu uns 5 PSI de pressão. Ah, sim, sobe uns 5 PSI pelo menos. Ele não encostou no limitador, encostou? Não. Não? Qual que é o limitador que tu tem agora? 10, vou subir pra 10,5 por aí. Deixa ele subir, porque assim, ó, o motor dá pra girar o quê? Dá pra girar 12? Dá. Uhum. Então vai chegando mais perto, né? A gente tá aqui com o nosso spotter lá no fim, ó. Dá pra ver lá na finaleira tá o ar-condo. Então o ar-condo tá lá no fim aqui da nossa pista. A gente tá aqui no início com o barco. Daí o ar-condo depois da passada já nos mandou vídeo. Já nos deu a opinião dele, o que ele acha que está acontecendo. Então a gente está repassando aqui com o piloto / tuner. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tentar mudar o posicionamento do casco na água, botar mais pressão, começar a acelerar um pouco antes e ver se entra nos 90, né? Subi aqui o alvo de 28 para 34 PSI. Com 0,4 a mais ali sim. Mas estava bem estável, achei muito confortável. Daqui tava liso, assim, ó. Daqui tava um mumu. Deixa eu ver a pressão do túnel. A pressão de túnel. Ele veio esvaziando o túnel. Ele veio esvaziando. Ele começou com 30 PSI, quando eu dei no fundo ele esvaziou para 5, 7 PSI assim. Mas será que não é porque ele também estava tentando sair da água um pouco? Não, porque o contrário, porque o casco não está bem feito, sabe? Não tem casco para encher certo a entrada do ar. Tem muito HP jogando água para fora e não tem volume de entrada. Mas, de novo, a gente sabe disso. Então não vamos chorar, vamos fazer dar certo. Vou botar o limitador, subir de 10.200, vou botar uns 10.500 só para garantir. Cara, é isso aí. Tá bem bonito tudo assim, ó. Pressão de óleo, pressão de combustível, tensão da bateria. Tá usando 80% de bico, então pelos meus cálculos vai dar para chegar em 40 PSI com esses bicos assim. A gente vai precisar ou subir a pressão de combustível, que não é muito bom por causa da bomba elétrica, que o sistema elétrico do jet não é muito capaz. E se quiser analisar isso. Uma coisa. Mas aí eu subi pra cima e eu desci tudo pra baixo na volta. Já tentou mudar o teu posicionamento, tu fica mais pra frente dele, pra impedir que a frente fique tão leve? Tipo, tu te coloca mais no guidão, sabe? Bota o peito no guidão, assim, sabe? Pra de repente fazer peso na frente pra ele parar. Porque até parece que ele tá tendo dificuldade de entrar em plano propriamente. E ele fica tentando e não consegue, sabe?
escapou a pressurização, mesma coisa que tinha acontecido domingo, na boca da turma do Supercharger. Droga. Aí dá 1 kg, menos de 1 kg, dá 0,8. Bah, daí acabou, né? Pior que não. Pior que não. Será que uma blow-off, tranco aberto? O que tu acha? Pelo menos se soltou, não soltou no mesmo lugar, esse. Tá tudo. Cara, aqui tá preso. O óleo aqui tá bom, ó, não tá vazando praticamente nada. Mas Ah, deve ser uma blow-off, então tranco aberto, alguma coisa assim. Vou sair de cima, tá? é o log. É isso que eu vou fazer. Acho que como se tivesse escapado a pressurização naquele lugar, mas não é. Bom, tu viu como ele tava pulando? Cara, horrível! Mas pula, eu não sei se né, é- essa última aí, não sei o que houve. Eu não sei se é onda ou o que Será que é. faltou? Não, não tinha onda, cara. Parecia que faltou. Ele tava com dificuldade de pular fora d'água. Ele tentava pular, em vez dele ficar, ele... Tá, achei. Hã? Achei. O que é? Em cima no intercooler. Em cima do intercooler? Aham, soltou em cima do intercooler, tá solto. É que olhando parece que tá no lugar, mas tu empurra, tu vê que ele tá fora, tá fora. E agora eu descobri ali o intercooler em cima do... A pressurização em cima do intercooler escapou. Isso aqui deve ter sido, eu dei uma passada de meia mão assim e veio empurrando. Não, veio, a pressão veio no talo assim, aberto. Empurrando assim, sabe? Tipo, empurra, força mais a pressurização com meia mão do que mão no fundo, entendeu? Acho que deve ter dado mais pressão ali. Agora, o que tu acha? Tá pulando também? Tá pulando também, tudo pra baixo, ali não pula. Mas aí pra baixo é mais lento. Exatamente. No meio, eu indo mais pra trás, ele parece que fica um pouco mais estável. Mas o problema é que aqui atrás não consegui segurar Sim. bem, né? Não, mas eu acho que... Eu vou dizer que eu acho que o lugar tá um pouco... De repente vamos procurar outro lugar mais calmo. Vai ter lugar mais calmo que esse aqui. Aqui ninguém passa, né? Acabei de ver aqui que aspirado só, sem pressão nenhuma, sem pressurização, ele dá 5.500 RPM só. Porque é muito longa a relação. Isso aí é umas 50 e poucas milhas por hora, 60 milhas. Primeira coisa que eu notei é o seguinte, ó. Eu não sei se o compressor dá pra fazer um clock diferente, mas a posição natural desse tubo é tentar sair. Aham, Tipo, você tem que forçar pra ele ficar no lugar. Ele tá sempre tentando sair. sim. Então esse é o primeiro começo de conversa. Eu quero ver se eu não consigo afrouxar os outros lados da mangueira pra fazer ele ficar naturalmente no lugar. Porque senão ele sempre tá tentando sair. Não importa o que tu faça. Luiz passando calor aí. Então, mas tirou a pressurização inteira agora, na verdade, do intercooler pro... Do Supercharger intercooler, um tubo tava muito pra dentro, tu falou? É, um tubo tá muito pra dentro. Daí o outro tá na pontinha. Ah, sim. Por isso que ele Tá escapando. pra fora. Agora vai dar pra botar 3 kg de pressão. Ó, no mínimo 4, né? Vamos fazer jus. Aí os bicos não dá agora. Da Ó, precisamos- onde, rapaz? É. Só afinar, cara. É, precisa subir a pressão de combustível pra... Que nem os caras falam que os Estados Unidos, leans me. É, mas não é muito barato brincar aí. O motor, quer dizer, o motor tá saudável, assim, o ZGT bonito, né? Tudo alinhado, pressão fazendo. Ah, tô feliz, assim, ó. Não tá tocando óleo pra fora. Muito bom mesmo. Então, Luiz, depois de quanto tempo? Nem cronometramos, mas Ó, foi uma hora, hein? É, foi um bom, cara. Cara, Pareceu uns 3 dias pra mim, cara. Eu perdi uns 3 litros já. trocou todas as braçadeiras, Meu desligaram, Deus. mexeu. Cara, troquei pistão, tem anel fresh ali, ó. Explosão tão zero. Tem uns... vamos dar outra passada, então. Eu tô falando aqui com o Brian Kirchenberg, que é o cara que é o recordista mundial. Ele que faz o jet ski que virou 136 milhas por hora e ele ajuda direto aqui em um monte de coisa. E aí ele tá dando as dicas de o que fazer, deixa eu ver. Ele falou que ele tá pulando, né? Ele tá pulando. Ele tá pulando muito, assim. Ele tá pulando. Então tem que tentar, se começar a pular tem que tirar a mão, não adianta fazer isso. Vamos tentar de novo, vamos ver. Tá tudo tão molhado que ninguém entra. Sim, né, meu? Tá muito úmido, né? Tá quente, tá úmido. Toma uma aguinha.
Ok, vamos lá. Vamos ver se... Aqui é o seguinte, agora não deu muito certo uma coisa, que é a pressurização, agora a gente vai voltar para aquelas... Isso aí me lembra a saga do C8 no dinamômetro, que a gente ficava escapando a pressurização e voltava. Vamos ter que trazer então a coisa para o camelo. É, o hairspray. Hairspray. Que loucura, mas tá bom, não, se fosse fácil qualquer um fazia, né? Vocês viram a gente tentando lá, né? Nesse meio tempo, voltamos aqui para a oficina, ó. E agora tem 1, 2, 3, 4 tentando arrancar o intake grate aqui do jet. Aí, ó, tem... Ah, conseguiram? Ah, já saiu. Aí, ó, nada com uma... Nada com uma strap, né? Não é que só cuida dos dedos. Just pull this thing here. Que esse aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente botou muito, encheu de cola aqui, ó. Inteiro nele, assim. E tava trollado por dentro. Então é o seguinte, ó, vou atualizar vocês o que a gente vai tentar fazer. O jet tava pulando, né? E aí, conversando com o Brian Kirchenberg e com outras pessoas, o Brad Brand, e a gente descobriu que na verdade ele tinha dois problemas. Ela era o ride plate, que é essa peça aqui, ó. Que é aquela peça que fica atrás do jet lá, ó. Bem atrás, onde é que ele anda na água, assim, ó. E a minha era totalmente original aqui, ela não tinha corte, não tinha nada, que eles fazem umas modificações nela. Então, basicamente, eles cortam aqui, cortam embaixo e fazem ela subir um pouquinho para pegar o jet, afundar um pouquinho mais o túnel aqui na frente. Aí, em vez de cortar a minha, a gente tirou e eu consegui emprestada com o Brad, tá numa caixa lá. E a outra coisa aqui era o seguinte, ó, aquela peça que a gente tá tirando lá é o ride plate, ó, que é o integrate, que é esse aqui, ó. Então, esse aqui consegui comprar, foi muito difícil, um da Works, aquele que eu tinha lá era um da Riva. E esse aqui eu tô agora fazendo uma questão de resina aqui para colocar ele, que foi uma indicação do pessoal, só que para tirar aquele lá, tinha que tirar aquele ali com cola, que foi uma missão, ó. E esse aqui era o que tinha, ó. Vamos mexer no casco, não? Não é bem assim, tem que tirar o motor. Ah, dá pra ver que o casco não é bom. É, né? Tá louco? Faz uma curva. Sim, porque aqui tem o que os caras fazem, ó. Vamos aproveitar que tá aqui embaixo, ó. Esse daí tá aqui, ó. Ah, isso não tem nada, né? O que é? Essa parte aqui, ó, onde é que entra a água, né? O meu já tá até arranhado aqui, ó. De largar na coisa, mas o que os caras fazem é comer isso aqui, ó. Comer tudo isso aqui e deixar ele reto. Até aqui assim, eu acho, ó. Então... Cara, olha só, me parece bem simples, mas isso aqui é a admissão da água na bomba, não? Qualquer facilitador da água passar por aqui melhora o desempenho dele em alta velocidade. Sim. Então o que acontece, quanto mais rápido a água passa por baixo do jet, ela não quer fazer essa curva, ela quer ir reto, ela quer passar embora do jet. Então se a gente fizer tipo que nem um catamarã aqui, onde o casco continue reto e aqui tem um buraco, a água entra mais em linha reta para a bomba e funciona melhor em alta velocidade. É, e por isso que os caras lixam isso aqui tanto, que ele fura para dentro e tu tem que encher com resina e com fibra de vidro por dentro. Ah, e vou até te dizer, assim, o extremo do extremo teria que mover o motor para cima para justamente ter isso melhor aqui, né? De alguma maneira, porque que é o complicado aqui. Quanto mais rápido vai, mais água quer em linha reta aqui, ela não quer fazer essa curva. E aqui tem um problema oposto, o cárter aqui já é raso demais. Então a gente já tá... Não dá pra inventar moda, né? Nós temos já inventando uma moda no cárter, mas isso aqui é pra outra história. E ali, ó, pra quem pergunta, ali dá pra ver bem certinho, tá 15,23 o meu impeller, ó, que é a pá da hélice ali, que é 15 graus na entrada e 23 na saída. Então, beleza, agora tiramos aqui o integrate, tiramos isso. Vamos levar esse aqui, ó,
Esse aqui, ó, tá cheio de água aqui. Esse aqui é um Riva estágio 1, que diz que é muito bom. Na verdade já não é original, mas não é tão bom quanto esse aqui, ó, que é, ó, então o Riva ele pega a água, ele cava a água assim para subir aqui, e aquele ali é o Works. Quanto isso, can I show the bike? Yeah, of course. Aqui, let me speak in English. So this is Lucas, one of our tech support guys, and he has this Yamaha. What's the model of this bike? XSR 900. Okay, and check this out, FT550 plug and play with a custom bracket right now. That's cool. E aqui ele botou todo o chicote plug and play, todo nela aqui, e tá totalmente funcionando. Motor 3 cilindros Yamaha, bem bacana aqui, tem várias motos que usam esse motor aí. E aqui no jet, ó. Então vamos fazer essa missão ali embaixo, que é para captar mais água e para ficar mais estável. E aqui o que a gente está fazendo também, a gente está revisando a elétrica aqui, que é meio em missão. E aqui uma coisa, não sei se pode falar esse spoiler, já tinha spoiler da caixinha, né, da embalagem dos injetores. Para quem foi ligado já viu que o injetor 170 na caixinha tinha um de 240. Então tá aqui, ó, os primeiros protótipos pra gente testar. Agora vai ter mais combustível aí, 40% a mais de combustível aí para subir a pressão. E aquela maldita pressurização que o Luiz tentou botar no lago. Morro de amor, presidente. Tá aqui, ó. E aí a gente comprou as abraçadeiras novas, né? As abraçadeiras que tinha nessas aqui, agora vou botar essas aqui tudo Turbo Smart, que eles dizem que é Constant Clamp, que ela escorrega essa abraçadeira em cima e ela não aperta só um lado da mangueira, do mangote, digamos assim. Então esses são os updates aí pra gente tentar de novo conseguir dar no fundo dele. Preparando hoje para ir pro lago, já é alguns dias depois, ó. E hoje nós estamos fazendo uma coisa que fazia meses que eu tava esperando para fazer. Justin now switch tasks today. Bom dia. I am filming. Oh yeah, bom dia. I am filming him working. O Justin trabalha na parte mídia, né? E ele sempre que tá por trás das câmeras. Now you're in front of the cameras. Esses adesivos aqui foram criados pelo pessoal lá do Rafael Borges de Mato Grosso, do Box 7 Adesivos, e feitos pela Adesivos Mania aí do Rio Grande do Sul. E a gente tinha trazido metade e tinha colado num lado, ó. Só que aqui vocês estão vendo, esse aqui é o lado de guerra, ó. Já tomou umas ferramentas aqui do lado e faltava colar o outro, né, Luiz? Tá pronto? Pronto pro lago hoje? Tô com um monte de coisa aqui pra equipar a minivan da água lá. Aí, ó, nosso resgate. E agora a gente tá colando o outro lado aqui do adesivo, ó. Agora sim dá pra tirar foto dos dois lados. A gente tinha que sempre virar ele do lado pra tirar foto. Teve até uma capa de vídeo que eles fizeram uma edição no Photoshop pra mostrar desse lado. E então aqui o que a gente fez, ó. Agora a pressurização acho que não vai mais escapar, ó. A gente colocou uma barra aqui, ó, segurando essa pressurização para cima. Então, ó, ela tá presa ali num parafuso e aqui também. Então essa aqui não levanta. Trocamos essa borracha aqui por uma borracha de silicone com ramp, que é essa ondulação aqui que ela pode mexer. E aqui também colocamos um pouco mais longa com ramp também. Então ela, teoricamente ela pega um joguinho assim disso aqui. Então, boa, pressurização que esperamos que não vai escapar. Isso aqui eu tinha mostrado, não sei se eu mostrei na outra vez, ó, eu botei uma jaqueta na turbina aqui, ó, que se dinamitar essa jaqueta aqui, ó, essa turbina, ele não voa os estilhaços aqui para trás, é um itemzinho de segurança. Essas abraçadeiras aqui também, a gente botou umas abraçadeiras que elas chamam de Constant Clamp, que ela abraça em volta tudo para não ficar só pegando num ponto. E a principal diferença, ó, a gente tirou esse intake grate aqui, ó, que é o da Riva, que é um Riva estágio 1, que chamam um geração 1, que era muito bom e tal, mas o Works é melhor. E o Ride Plate não é esse aqui, ó. Eu até ia botar esse aqui ou um outro Yamaha. Botei um Yamaha que é o mais curto aqui, ó. E ele tem essa inclinação cortada aqui para poder mudar um pouco o ângulo do jet. E aqui o Integrate novo, ó. Mas de novo, meu jet não tem essa modificação na entrada, então a gente sabe que vai ter limitações, sabe? Então agora Integrate novo.
right plate novo, pressurização não escapa, um injetor maior e trocamos as velas também, botei umas velas grau 9 aqui para andar um pouco mais seguro. Abastecer, checar o óleo e vamos pro lago daqui a pouco. Agora nós estamos aqui no lago, segundo dia de teste para esse, ó, vocês estão acompanhando aí para ver como é que é a tentativa de bater meu próprio recorde, nosso próprio recorde aí. A gente virou 89 milhas por hora na outra vez que a gente veio, vocês viram que a gente fez de mudança agora, mas agora a gente tem ajuda especial aí, o pessoal da MRB, aí, o Roderjan, o Robin e o Rogério vieram nos acompanhar aí, o Felipe também não estava na outra vez. Pegamos um lugar bem bom aqui do lago, que tá bem calmo, aqui tá paradinho, tá melhor do que lá. Tá mais bonito do que tava na outra vez. E vamos ver agora. Botei 34 PSI, que é 2,2 kg por aí. Vamos ver qual é que é. O mapa de... Botei os injetores de 240, ficou perfeita na lenta ali. Viu, Roder, já? Botamos... Deu uma ajustadinha aqui, aquele detalhezinho que só na água mesmo. Show. Vamos lá. Veio assim, deu uma puladinha assim, eu esperei ele, eu vi que ele limpava a água e eu continuei. Mas aí na tirada de pé ele apagou assim, eu achei meio estranho, mas é uma coisa de mapa assim, bem a transição ali. A princípio tudo certo, os 4 cilindros em dia assim, não tem nada estranho, sabe? Andou 88 milhas por hora, mas até chega a ser andado mais já, mas eu não sei se anda. Tá, tu falou que andou 88 agora? É. Cara, assim, ó, eu olhei, tu passou exatamente do nosso lado, tá? Eu diria pra tu se jogar mais pra frente. Tu tá muito no meio pra trás. Eu não mexi no trim. Não, eu tô falando de a tua postura, sabe? Tu tá quase na postura normal de andar, tipo assim. E tu vê que ele vem fazendo assim contigo. Alguém te ligou, Robin. Sabe, eu acho que se tu pegar e meio que fizer meio super-homem, assim, com o peito mais pra frente, eu acho que vai te ajudar. Ele veio de picando. pomba. Veio picando, só que ele veio assim, ó. Ele veio sentado tipo cavalo, assim, né? E ele veio fazendo assim, ó. Ele veio tipo igual um cavalo, cara, exatamente igual um cavalo, assim, fazendo assim, igual um cavalinho. Trocou os injetores de 170 para 240, né? E a diferença deles é 40% a mais, né? Eu fui lá e enfiei no mapa principal mais 40%, a minha malha fechada tá tirando 0,9%. Deu na pinha? Deu na pinha. Deu na pinha. Aí, Roder, tá aprovado, Roder. Roder tá aprovado. 170, 240, sucesso! Mas olha só, aqui deu 93 milhas por hora nesse GPS aqui. Aquele ali que não marcou direito. Tá, quando vê ele não atualiza tão rápido. É. Deu 93 milhas. Ah, bom. Eu gosto de 93, mais de 88. É. Mas girou aqui 6.400. Vamos ver a pressão de túnel. Ah, cavitou direto. Zerou a pressão assim, aí eu tirei a mão. Tá, então olha só, a pressão de túnel ali, ela acelera no fundo. Ele pula assim, ele vai e volta, vai e volta. Eu acho que talvez, eu não sei se lá, de repente podemos dar uma pra lá, que lá talvez tá mais, ou eu vou... Cara, acho que aqui tá pesão, né? Não, mas é que essa ondulaçãozinha tá foda, entendeu? Cara, mas eu vou te dizer, não, isso aqui não é o suficiente pra empurrar ele pra cima e pra baixo, tá? Ele tá pulando porque ele tá pulando sozinho. Tipo, isso aqui não faz o jet pular pra cima e pra baixo. Ele precisava abaixar o trem, cara. Isso aqui pra não enfiar levou, a frente, pra
tem que abaixar o trem, Anderson. Ah, perfect. I understand. Tá, olha só. O Brian falou que eles que não posso vir assim, andando devagar, porque foi devagar até 78, 80 milha por hora. E aí eu passei devagar, eles que tem que ir até umas 40, 50 milha por hora e dá-lhe no fundo, porque eles pulam as 60 milha. Sim, daí ele fica cocado. Né? Tá, ele... Não, foi bonito, não fez isso. E aí segurei no fundo, ele falou, agora faltou HP e não... Aí no final ele deu uma pulada e cavitou. Tá, mas quando faltou, na verdade. Quando ele Faltou parou de HP. acelerar. Sim, pôde acelerar, deu 94. Então quando ele tava acelerando, tava de boa. Tava de boa. Não, no final, quando ele deu, eu segurei assim, ele foi subindo e deu uma cavitada. Ah, mas Aí ele tava puxando ainda. Puxando ainda. Mas essa cavitada dispara o giro, né? Sim. Aí eu tirei o pé, tirei a mão e... Mas eu baixei muito a pressão, baixei pra 28. Na hora que levantar vai cavitar desde o começo. Não consegue só levantar aí de novo ou tu precisa olhar alguma coisa? Olha o lógico. A lenta não dá pra melhorar? Vou tentar agora. Eu não vou te pegar aí. O que acontece é que ele fica naquela zona 1,55 ele desliga o injetor. Tipo assim, aí, e às vezes eu pego uma faixa dessa, só que se tu botar 1,70... Quantos amperes tá? Como assim? Quantos volts tá nessa hora? 13,5. 14. Tá bom, é bateria de lítio. Ele parece que... É que eu tirei 30% do outro mapa, né? E parece que a baixa não precisava ter tirado. Em cima bateu certinho, mas a baixa não. Mas é só a questão de desligar. Dá um leve aí. Tá entrando, né? Tá. Tá entrando em algum lugar. Ou daqui a pouco até ser uma mangueira Quantas milhas deu? 94? da Jet Pump, sabe? Uhum. Que tá muito alto o nível aí dentro. Vamos voltar. Eu tô escutando água aqui, não tá escutando? Eu tô escutando, daqui. Merda. Só pra relembrar, se tá entrando água, eu aconselho os senhores a voltarem para a doca. Tem que correr. Tá. Pega isso aqui, ó. E daí? Deixa eu soltar, solta. Fudeu. Segura isso aqui, ó. Outra, me puxa aqui, ó. Vou na água, eu vou ali parar aqui. Vai pra doca. Eu não preciso ficar na praia. Puta, começou a entrar água no jet aqui, vamos correr pro... Empurra pra lá. Vai reto Vamos pra lá. Vai reto pra rampa lá. Agora vai dar as 90 e tantos. Agora precisa.
Tá tudo? Vamos virar ele. Vira ele. Acho que é melhor nem ligar. Não ligar. Eu vou dar mais uma ré, eu acho. Acho que não precisa, o guincho puxa. Esse é no lado de cá. Esse aqui, né? Que susto. Tomamos, estourou, aí começou a entrar água. Água. Vai dando casco, começou a encheu, sei lá, uns 30 centímetros de água dentro do casco. E vindo andando, começou a encher mais, a turbina começava a mandar água pra turbina. A água rebatia no eixo, jogava pra turbina. É raro, mas acontece muito. Alguma coisa furou ali, vamos descobrir. Ele tem 400 primeiros que faz 4 horas de água, né? Vai saber se ele Olha aqui, ó. Entrou de água dentro. Cheio de água. Não foi exatamente como é que a gente esperava hoje. Na verdade foi, né? Bati meu recorde aqui nos Estados Unidos, 94 milhas por hora. E vinha crescendo bastante, mas alguma coisa aconteceu nessa puxada no final. Não entendi ainda que... Eu acho que rasgou a mangueira do túnel, assim, que é uma mangueira de borracha ali, um sensor que a gente põe, e aí deve ter estourado o túnel. Por isso que ele também baixou a frente, mas ele estava ganhando velocidade. Então esses 94 aí ia dar mais. Diz o Brian Kirchberger, que é o cara que, meu guru aqui no jet, é o tuner do jet mais rápido do mundo, 136 milhas por hora, que com o chassi original, assim, com o casco original, ninguém nunca passou de 100 milhas por hora. Então nós já não estamos longe, nós temos um recorde para bater aí, quem sabe o casco original mais rápido do mundo, primeiro nas 100 milhas por hora. Mas também o meu recorde é para bater o que eu fiz no jet do Sapim lá no Brasil, 99. Nós estamos perto. Eu já estou feliz agora que peguei a mão. Essa parte ali eu não sabia. Tinha que vir a 45 milhas por hora e dar no fundo, assim, eu tava vindo até 70, 80 devagarinho, e aí eu dava no fundo. E aí ele parou de pular, então vai ter uma boa notícia aí. Show. Vamos pra próxima, daqui a pouco a gente vai descobrir o que é. Já descobrimos aqui, ó. Olha aqui, ó, rasgou a mangueira que vai água em cima do escape ali. Na verdade ele empurra a água pro coletor, né? Sim, na verdade a água que passa por dentro do motor vai para dentro do escape e vai para trás. Essa mangueira escapou, a braçadeira. Não, ela tá ali. Ela tá ali? Cortou Rasgou? a mangueira, cortou pro lá. Vendo? É verdade, cortou toda. Cortou a mangueira. Ou por pressão, ou por sei lá o que. Tá, menos mal, não quebrou o casco. Não fizemos uma cagada na montagem da parte de baixo. Uma mangueira que rasgou. Só que o que acontece, ó? Essa mangueira tem a pressão do lago, praticamente, né? Então talvez aquela mangueira ali ficou fraca agora, né? E calor, água quente. Tem que ver que mangueira que é. A mangueira que sai do coletor, a mangueira que sai do bloco, com água quente do bloco, que vai pra luva da escape. Sabe que o escape era luvado? Mas também, né? Bata quentinha essa água aí, cara. Mangueira comum. Parece de vácuo. Esquentando aqui, ó. Esquentando os pés aqui. Parece uma mangueira de vácuo que tá ali. Não é mangueira dupla de pressão. Ó, uma mangueira que não é pra isso. Então tá, já, tu viu, o diagnóstico aqui é rápido, já descobrimos o que é. Então tá, dá pra trocar, vamos botar ré aí. Sim, que na verdade agora que deu as pressão de água, né? Dá ré aí. Aqui é um pedaço dela assim. Ah, ela rasgou. Ela rasgou mesmo. É comum? Tomou-lhe um pegão, hein? Não, bandeira bem comum. Não entendi isso aí. Bom, voltamos do lago aqui, já tá, hoje já é sexta-feira, a gente foi no lago quarta-feira, vocês estão vendo aí tudo na sequência. Mas já tá o jet sem água aqui limpo. Tiramos toda a água e foi realmente aquela mangueira em cima do escapamento ali que vazou. Até temos aqui ó, um novo integrante do time aí, ó, de vez em quando vai cair nos golpes aí, ó, o Denis, brasileiro, mas depois a gente conta a história aí. Deixa eu só mostrar nesse jet aqui pro pessoal entender, ó. Essa mangueira aqui, ó, que vai do retificador, ó, de água, daqui até lá, ó, depois do escapamento, era original no meu jet, tá? Só que ela era uma mangueira de borracha comum, literalmente uma borracha assim, sem malha, sem nada, e a gente não trocou, né? Obviamente não pensou que ela faria diferente. E naquele jet ali, na FX, ela é com malha, aquela que eu mostrei pra vocês, ela é uma borracha própria para pressão, assim, porque tem pressão de água, né? Só que o que acontece quando tá andando a velocidades altas, acima de 90 milhas por hora, ele tinha lá 3 kg de pressão de túnel, né? Que deve gerar uma pressão
não tão alta, mas uma pressão alta de água já, né? E aí ela arrebentou. Então a gente trocou essa mangueira. O que eu fiz também aqui, ó, comprei emergencialmente esse jet. Em 2017 eles pararam de ter a bomba de porão, que é o build pump que eles chamam, e tiraram a bomba de porão desses jets aqui. Em 2017 eles fizeram um sistema que capta por arrasto, por vácuo, assim, sei lá. Quando ele está andando ele suga a água de dentro, mas quando ele está parado não tem nada que tire água. E no meu também não tem isso, porque a gente removeu essa parte ali. E aí eu comprei uma bombinha aqui só para sugar água caso a gente tenha uma emergência. Que ele dá pra tirar água do casco assim, pra não ficar desesperado que nem eu fiquei. Mas mesmo assim a gente vai botar uma bomba de porão no fundo lá, sempre jogando água pra fora e vai abrir algum furo, algum lugar assim pra vazar isso aí. Mas por enquanto hoje pra isso tá certo. Então aquilo lá tá resolvido, tá limpo. E a gente tá fazendo uma mudança aqui atrás ainda no hidrojato, algumas coisas assim pra testar, pra ver se consegue fazer ele não cair pressão de túnel, né? Mas beleza, daqui a pouco a gente vai pro lago e vocês vão acompanhar o resto da saga aí. Ok, terceira tentativa de bater o meu recorde pessoal. Na verdade já bati o meu recorde pessoal. Não bati. 99 milhas por hora que eu andei no jet sapinho. Só que eu andei 94 aí, 2 dias atrás, pra vocês foi uns minutos atrás. E eu já tô achando que eu não sei se vão conseguir. Dizem agora, eu entendi que ninguém nunca virou mais que 99 milhas por hora, mais que 100 milhas por hora nesse casco, ou nesses jets sem modificar todo o casco embaixo. Então, não sei, não estou muito expectativa de passar de 100 milhas por hora como eu estava antes de começar essa missão. Tirando o jet agora, vamos dar a primeira volta e vamos estar bem calminho. Estava uma chuva antes aqui, então assustou todo mundo do lago. Hoje temos um Arcondo de apoio aí. O Luiz está no No Prep Kings e o Arcondo trouxe o barco dele aí pra gente ver. Tá bem aí. Deu. Tá, vamos dar a primeira andada. Acho que tá tudo certo aqui. O mapinha já tem aquela melhorada, agora a saidinha, tudo normal. Foi bem. Deu, acho que cavitou um pouquinho. Cavitou bastante. É, dá pra ver? Ali em cima escutou assim um pouco, né? Mas qual que você usa essa? Qual a outra? Você sabe quantas milhas andou? Não conseguiu ver. Cara, eu acho que deu 94. Deixa eu ver. 94. Tá bonito o barulho. Mas parece que é meio que bate numa parede. Os caras falaram que não vai passar de 90. Ele falou 93 a 97. Cara, ele quase não zerou o túnel, mas zerou. Mas ó, deu 40, deu 9.000 e... Deixa eu ver. Que ele zerou o túnel, né? 9.800 RPM com 40 PSI, que é 2,8 kg por aí. Cara, se diminuir a pressão de blower vai... Não consigo já tá, eu cheguei 100% aberto. É pouco, essa de uma de 60 não consegue aliviar. E qual é o mínimo de pressão que tá dando? 40 PSI. Nossa, a turbina. A turbina tá dando uns 8, 10. 13 eu acho, peraí. O Supercharger tá trabalhando ali, né? A turbina tá dando 16 PSI. E ele tá multiplicando por quase 3. Tá certo. O ZGT bonitinho assim, ó. Pra ter uma ideia, o cilindro mais frio 1288 Fahrenheit e o mais quente 1331.
Caramba. Não entendi, como é que é? Os 4 cilindros bonitinhos, o CGT assim. Zero de... Em torno de 10%. Como é que era o 170? Também ficava assim? Tem que olhar os logs depois. Não lembro direito. Eu não lembro que tinha falado que era voltar bem. Acho que era, né? 10% é muito. É, 82% de bico. Tô usando? Quanto? 82. Você vai ter que pôr uma boa mecânica aí. Sim. Pressão de Ah, se tivesse com combustível, 170 não tava alimentando então? Sim, já não tava, exato. tá? Mas qual pressão de combustível tá agora? Você deu sorte que nós Pressão montamos de rápido, combustível. 240 aí, filho É. da puta. Tava na hora de pagar um Tá dando jantar 80 também. PSI de pressão de combustível. Com 40. E sim, tá com 40. Traduza pra ele aí. 94.7 foi. Quase 95. Mas e tá seguindo ainda. Se eu conseguir segurar mais tempo, Mesmo cavitando, você acha que vai... eu vou fazer o seguinte, eu sei não que é pode bobagem, mas eu vou começar, botar a um hora que- pouquinho de pressão. Mais pressão. Porque ele demora pra chegar. Bom, se bem que. Que água gelada gostosa. Cara. E o que deu de velocidade? Meu Deus. 94.7. E que pode ser que você botando um pouco mais de potência nele, ele vai continuar puxando muito, né? Eu acho que quando ele tá parando de puxar é que ele começa a... Quando ele baixa a frente. Quando ele baixa a frente. Ah, isso tem uma coisa, sabe o que eu digo, né, no outro dia que ele falou, que não tava aqui, tu não tava aqui, né? Não. Eu vinha assim, ele vinha picando, né? Sim. Se eu vier empinado, ele vem. Realmente, quando baixa a frente, ele não pega água. E se der o trim aqui pra Eu já botei mais um, mas vou botar mais 2 e vou botar mais pressão. Põe todo o trim que dá. Vou botar uns 48 PSI. Vou dar uns 8 a mais, meio quilo mais. Isso aí. Ele olha pra todo mundo pra ver se ninguém fez cara feia. Não, filha da mãe. Olha assim com aquela cara. Oi? Assim. Você tem uma concordância do grupo? É, se o grupo fica de boa. Mas se não ficar, ele vai colocar de qualquer jeito. É que ele tá perguntando pro grupo errado, né? É? Ele tá perguntando pro grupo errado. Aí ele tá aguardando alguém falar, não coloca Não, tanto, põe, não. põe. Nossa, o que nós queremos é que ele ponha 70 pra Eu digo que todo mundo me apoiou, né? É, claro. Qualquer coisa não foi se só você, leva- né? Ei, se explodiu o bloco, se levantar, foi todo mundo culpado, né? Cara, já deu no corte 10.400 e cortou junto os bicos. Ah, Ele deu pressão de combustível, galera. Não, eu pedi, botei um alerta pra cortar. Mas eu vou subir o corte para uns 11.200, 11.400 e baixar a pressão. e subir a pressão de combustível. E velocidade. Não, vai ter que baixar a pressão de dor um pouco. É, um pouco. Não sei, ele nem olhei pra falar a verdade. novos Porque ele não pegou velocidade, foi bem no início. Então eu vou fazer uma curva de map pra ele vir dar uma pegada e subir depois, sabe? Por RPM. Porque aí vai Traz funcionar. o ponto na largada, não tem tio step? Não, mas o wastegate eletrônico funciona bem, é bem fácil. Ele tinha que dar uma estabilizada na pressão e depois É, dar outra. e ele vai subindo, ele tem que nunca baixar a frente. Não precisa levantar tanto aqui no início. Eu vou fazer assim, eu vou fazer ele até os 9.000, ele vem com a pressão que tinha e dali ele sobe. 40, 10 mais? Então, 55 bota. Vai colocar os 60. então isso é um bar mais. Não, Vai bota, dar- bota 60, bota... Ah, tava dando 45. Tava 40, né? Tá. Tava 40 de base. 41, você falou. Tá, agora foi 55. Então tá com 14 mais. Então 1 quilo mais, vai dar uns 10, 12% mais. Agora não vai sobreviver ali ainda. Oi? O injetor não sobrevive com tão pouco. Como assim? Eu acho que tinha que encarcar mais aí, não sei se aguenta, né? É que deu um mais, eu vou botar menos pressão do que tava, um pouco, Ah. entendeu? E o problema é a bomba, assim, a bomba perde Não vai bateria. aguentar. Vai perder muita É, rotação. então tá 50, ó, 55 dividido por 40 e raiz quadrada disso, tá? Vai ganhar 17%, ó. Então tem que inverter isso aí, eu tinha que mexer no mapa 17% a menos, entendeu? Tá 15 só. 15%. É. Primeira vez, agora me deu uma palpitação no coração, primeira vez que eu sei que agora vai dar alguma coisa boa. Sabe, antes o cara vai meio sem expectativa, agora eu levei fé no negócio.
Eu sei que agora vai dar alguma coisa boa. 12 seconds later. Ah, não tem pressão. Escapou a pressurização. Mas imaginamos. Quando tem mais um parafuso daqueles, foi a mesma coisa. Eu acho que escapou a pressurização. Eu acho que o estouro daquela hora foi isso, hein? O pau daquela hora foi isso, hein? Vai queimar a mão, hein? Ah, aqui ó, escapou aqui Ali ó. em cima. Aqui em cima. A turbina. É, tá solta a braçadeira, viu? Mas a gente não... É, que soltou, né? Tá, é que escapou a pressão. Escapou a pressurização. Ó, Vim, segura ele aqui, Tem ó. a... Fenda? Não. Aqui, ó. Na mão aqui. Da onde que foi? No meio aqui da pressurização, sabe? É fácil. Ah, tá. Aquela que a gente não mexeu. Não, mas foi conferido o reaperto pelo menos, né? Mas não pra 50 PSI, eu acho. É que talvez aquele corte com 50 PSI ele... Deu um... Ele engana ali. Que xaxixa que esse corte. Bom, foi feito O que no tem ali? rapidão pra... É uma cachimbo, um cachimbo... 8, acho que é. Não, acho que é maior. Então tá, hoje foi o dia do Arcondo botar a braçadeira no... Sempre tem um, né? Última vez foi o Esse é Luiz, da ficou, caixa. o Luiz ficou 1 hora da outra vez. Vamos lá agora então. Vai dar bom. Olha como tá paradinho. Tá aguardando você. Eu pulo, Rogério, e você? Como se fosse que deu pouco pressão? É que a curva de boost veio devagar e até achei que não tava pegando. E aí pegou depois, assim, aí ele pulou numa onda lá, na verdade. Ah, ele veio bem pouca pressão, vem 15 PSI, 17. Tá vazando pelo amor de Deus. Não, não é que eu botei, vamos ver. Ah, ele abriu ela antes e aí ele veio tentando fechar ela. E quando ele fechou, sim, foi uma fechada de 6 segundos. É, e foi só 9.300, aí deu só 35 PSI. O GPS ali tava caído lá pra dentro do tanque, do lado do tanque, escondido, e aí não pegava sinal, ele ficava perdendo só o GPS, e aí não adianta. Essa passada aí ele não pegou também. Na verdade ele veio pressão muito devagar. Ele abriu o wastegate, qualquer abridinha que ele deu, ele já demorou pra pegar, sabe? Aqui ele mostra, ó, mostra 50 quando ele tá pegando sinal. E aí quando ele pega, ele mostra a velocidade. Alerta de começou. Mas não. Agora ele veio na rampa certa e subiu depois, assim. Bah, deu uma empurrada depois, assim, de ficar difícil ficar em cima. Só que o GPS não marcou certo.
Mas foi rápido, foi mais rápido de todos, assim. Será que o GPS tá com problema? Marcou 91, mas a empurrada, ele veio de meio assim, e a hora que pegou a turbina, foi difícil ficar em cima. E captou, não? Não, Tinha sentido? não cavitou. Mas deu um corte lá em cima, deu no Deu limitador? alerta de pressão, alerta de pressão de turbo, nem sei quanto é que eu botei. Porque agora a gente começou a subir as coisas, tudo, e eu tinha um monte de alerta, pressão de turbo, injetor, pressão de combustível, pressão de óleo, tudo cagado, né? Agora começa... Tem que tirar tudo, né? Não. Tira tudo e vê o Tira tudo e vê o que acontece depois. De fora, bicho, parece que veio lá 80 pra cima. Veio forte, mas não tá marcando, o GPS não tá marcando, mas esquece. Ele demora pra pegar, não sei o que acontece. Não, ele cavitou no final. Tão nervoso, Não, violento. ele deu um corte. Hã? Ele deu um corte. Não sei o que Muito aconteceu. nervoso, Então, muito nervoso. mas cara, ó, é a empurrada que dá no braço agora. Meu, Tá ficando complicado. Só que você falou que não é, né? empurrada que dá assim de segurar, eu achei que ia ser difícil de segurar em cima. Eu pensei, puta merda, esse negócio agora para que eu vou pra frente. Tremendo, ó. Foda, né? Espetacular de fora. Cara, ficou bonito agora. Essa linha só. Aumentou o limitador. Não, mas não tava no limitador. Ah, não tá no limitador? Não, Que corte que deu, então? deu uma falhada, entendeu? É, pode ser misfire, tem que lembrar que ele tá com a bobina original ainda. Não, isso aqui aconteceu, ele fechou a borboleta. Não Ele consegui. veio fechando a borboleta. Por quê? Eletrônica, não tem força pra segurar. Mas tem Os DPD, caras. né? Hã? Tem DPD. Não na Não, a borboleta. borboleta não. Olha a saída, não tem, não tá gravando. 100% ele segurou, cara, isso aí é que o Brian, todo mundo falou que esses borboletas eletrônicas, potência, ela começa a fechar e tem que botar meio de cabo. Que puta que provou, vamos botar um DPD antes, né? Mas, cara, a borboleta foi fechando e ele foi diminuindo. O que é DPD? O DPD é um driver ali de potência pra fazer dar mais potência na borboleta. Deixa eu ver quanto é que tava de corrente. É, e ela, não, mas não vai adiantar porque ela ficou em 2 amperes só, sabe? O DPD não vai adiantar. Eu vou ter que botar a porra do 16 volts, talvez. Deixa eu ver a tensão da bateria, né? Ficou 12.3 só. Deus é mesmo. Isso é ruim pro injetor, mano. É porque a bomba, né? Tudo fica difícil. Sim, mas fechou a borboleta. Não daria pra fazer um sistema meio pra tirar e botar rápido uma bateria. Então temos duas. Uma carregar no barco e Não, dá pra fazer. Não, deveria Usar usar da os bateria de carregar, elite deu. Cara, a força G que deu aqui, ó, 1G e pouco, ó. Pela primeira vez marcou 1,4G. É o mais até hoje. Cara, e naquela velocidade ali, meu. Puta, foi rápido. Ó, vou te falar, não leu. Mas eu Deve estar dando 100. passou de 100 milha por hora. Tem. Não dá pra fazer uma conta com o pitch do... coisa com a rotação? Então, diz que dá, mas. A velocidade ficou. Pra ter uma ideia, depois que desacelerou, a velocidade ficou marcada. A velocidade. Quando eu tava acelerando no fundo, a 10 mil e pouco, ele marcava 57 milha por hora ainda. Tava atrasadão, sabe? E aí quando tirei a mão lá no final, ele continuou 2 segundos subindo aí na velocidade. O teu telefone Ele faz uma média. É, meu telefone. Botar um GPS, né? Eu tenho um GPS no telefone que não é bem. É, eu também tenho. Mas grava ao máximo. Grava. Mas eu tô sabendo o Vamos que é botar essa os falha. dois telefones ali, sei lá, qualquer coisa. Agora, ó, agora nós botamos 56 PSI, que é quase 4 kg, 3 kg e pouco. Girando 10,300, 10,400 tava girando. E eu tentei abrir mais a borboleta, porque tá fechando a borboleta, mas tá bonita de combustível e tudo. Vamos lá.
Cacete. Cacete, não levantou pra frente. Que merda, cara. Agora que a porra ficou bom, meu. Agora que o bagulho ficou louco. Deixa eu ver aqui, nem vi aqui. Ah, vai dar 80 e poucos, porque nem... 78 marcou ali, 82 aqui. Ah, isso aqui. Cara, mas o motor, o supercharger, do caralho tudo aí. Quantos puxados já deu, né? E a hora que tá fechando a borboleta eletrônica, os caras me avisaram, falaram, não dá pra botar borboleta eletrônica com essas potências, mesma coisa do Barion da Fórmula Drift. Mas é um saco porque tem muita força de ar contra a borboleta e ela não tem força pra segurar. Ela não é forte o suficiente pra isso. E aí ela vem lá 100% e vem fechando, tá dando 10.400 RPM, 54 PSI, que isso é... Quanto é que é? 58 PSI é 4 kg, né? 60 kg. 64 kg. Sim, 58 é 4 kg, na verdade. Então tá com dando 3,5. 3,8 kg. 3,8 kg. 3,8 kg de pressão, 10.400 RPM. 56 é 4 kg. Que é bem mais de 1000 HP, já estamos aí, bonitão. E, ó, só que realmente fechando a borboleta. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma largada agora, eu vou fazer uma largada parada, que isso eu tô curioso para ver como é que funciona isso. Porque de final não vai dar, a gente já sabe o que vai acontecer. E os GPS a gente tá com problema, nada, eles ficam lendo um valor assim, tu anda, acelera, aumenta um monte de velocidade e ele demora para vir. Eu vou ter que fazer uma solução no GPS mais rápido assim. Esse mesmo aqui, eu acho, não sei, pra mim ele demora pra ler e eu não tô conseguindo segurar o suficiente pra ir. Se conseguisse segurar uns 2 segundos naquela velocidade, 3 segundos, ele iria, mas só de pico Claro. não. Minha sensação é que deu... Imagina, se tinha dado 94 milha por hora antes com 9.300 RPM, agora tá dando 10.300. Tem que ser 100. Tem que estar dando 100 milha, mais de 100 milha por hora. E não tá cavitando, né? Não tá cavitando, tá dando 30 e poucos Isso é PSI. Pá, bonito pra caramba. Tá, então vamos dar uma largadinha aí. Cara, será que não dá? Como é que não tem o que fazer, né? Tem que voltar com a bateria de 16 volts. Vamos lá buscar um. Só pergunto, não sei o que vai acontecer naquele momento. Tirar um pouco o pedal e tentar abrir de novo pra comando, não sei. Belo dessa merda é muito belo esse troço aí. Isso é legal, mas fechou a borboleta. Tá. Cara, sai cavitando, tem que fazer um controle de tração, tem que fazer uma coisa mais. Foi demais. Mas cara, a hora que empurra assim o bagulho, assim, só que na hora boa ele fecha a borboleta. Tem que fazer o controle de tração. Tu viu a empurrada que deu aqui? Cara. É do caralho. Não, de fora esse troço é mal demais. Ah, tá. Deu, né? Aprendemos um monte aí. Acho que deu pra aprender um monte de coisa. Não, aprendemos, tem que botar ou uma bateria de 16 volts por causa de um monte de coisa de bateria de bico. Aí dá pra subir a bomba de combustível, dá pra subir a pressão de combustível, dá pra subir os bicos, vão responder melhor. A bobina vai ter mais faísca. Não falhou, isso é legal. Mas o mapa na pinha, que assim, ó, 3,8 kg de pressão. Nos meus cálculos isso aí é tipo 1000 cavalos. Passou de 1000 cavalos agora. Porque pega um motor desse, tem tipo uns 190, 200 HP aspirado. Ou um pouquinho mais, 200 e pouquinho assim. Tem comando certinho. É, cara, que do caralho. E ó, quantos puxadas, né? Nada estragando, nada. Só descobrimos coisa Nem pra água aprender. entrou. Nem água entrou, vamos ligar a bombinha. Ó, tem até bombinha de porão aí, ó, 0 de água dentro. Mas, show. Vamos comer um churrasco então? Fazer o quê? Então tá. Tchau pra vocês, agora a gente vai comer um churrasco, o Roderjão vai pagar um churrasco pra todo mundo aí. Não, show, tá legal. Tô feliz pra caramba aí, ó.
Não deu pra ver a milha por hora, mas eu tenho certeza que passou de 100 milha por hora. Tenho, assim, ó, a sensação é de empurrado impressionante. Show. Tchau. Tá? Legal?